Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico dos 260 capítulos do Novo Testamento e dos 27 livros. Nós estamos no 23º livro, que é a Epístola de João. A Epístola de João, ou a primeira carta de João, é uma epístola bastante interessante, porque ela não tem especificamente um destinatário, parece que ela foi escrita de forma geral para circular pelas igrejas, e também não contém o nome de João. Não é? Nós sabemos que foi João que escreveu pelo testemunho dos pais da igreja, Papias, Policarpo, Tertuliano, Irineu, foram quem deram testemunho que João é o escritor desta carta. Carta profunda, carta maravilhosa, cheia de paralelismo, que fala do amor, que fala dos filhos de Deus, que revela os anticristos que já apareceram, fala de termos o Espírito de Deus, de estar nele, ele em nós. Termina o capítulo 3, verso 24, dizendo: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito aqui está com a letra maiúscula, e agora no capítulo 4 ele vai falar do Espírito que já se manifesta, o Espírito do Anticristo. Ele também vai aqui falar no capítulo 4 do Espírito da verdade e o Espírito do erro. João é incisivo e volta a falar no tema do amor no capítulo 4, que devemos amar a Deus e amar os irmãos, que o verdadeiro amor lança fora todo o temor. Tudo isso ele vai tratar no capítulo de número 4. Então vamos aqui meditar. Ele também vai falar de falsos profetas, não é? A igreja primitiva foi atacada por falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. Aonde há a verdade, também vai haver o erro, né? O falso. Então, por isso ele fala o espírito da verdade e o espírito do erro. Infelizmente, isso nasce dentro da própria igreja. Jesus falou do trigo e do joio. E quem semeia o joio é o diabo. E às vezes ele coloca dentro da própria igreja, surge para atrapalhar o trabalho de Deus. João já tinha mencionado os filhos de Deus. Os filhos de Deus buscam, não vivem na prática do pecado, nasceram de novo. Não é? Purificam-se a si mesmos. Já os filhos do diabo vivem no pecado, são semelhantes a Caim. João menciona Caim, né, que matou o seu irmão, que é homicida, no capítulo 3. Agora vamos lá, capítulo 4. Amados, não creais em todo espírito. Uau, aqui espírito está com a letra minúscula, significa o espírito humano, o espírito dos homens. Mas provai se os espíritos são de Deus. João vai nos dar uma fórmula para provar se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Falso profeta, aqueles que dizem que falam em nome de Deus, mas às vezes falam na sua própria vaidade, falam aquilo que Deus não falou. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Uau, João aqui está defendendo a encarnação. A palavra carne, empregada por Paulo, e a palavra carne, empregada por João, às vezes tem diferente sentido. Quando Paulo fala de carne, Paulo fala dos desejos da carne. E João também fala, por exemplo, no capítulo 2, que na concupiscência da carne, né? Porque a concupiscência da carne, que também tem a ver com os desejos da carne. Mas aqui, a palavra carne, Jesus veio em carne,
está falando do mistério da encarnação. E todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, que Jesus se encarnou, está mencionando o mistério da encarnação, porque alguns gnósticos docetistas ensinavam, né, o gnosticismo se desenvolveu mais no segundo século, mas no primeiro século nós já temos as sementes do gnosticismo, e aqui existe o docetismo, que ensinava que a carne é má, que a carne é pecaminosa, e parece que esse também é os ensinos, né, os concupiscências da carne, que são má, pecaminosa. Já que a carne é má e pecaminosa, para eles, Cristo não poderia ter assumido a forma humana, porque se Cristo assume a forma humana, implicava em ele ser pecador, como nós somos, não é? Apesar que Cristo se tornou homem sem pecado, mas eles ensinavam isso. Então, para eles, Cristo não tomou a forma humana para se tornar carne como nós e sendo pecador como nós, porque então Jesus para eles era uma aparição. E João escreve para combater essa ideia. E João mostra que todo espírito de Deus iria confessar que Jesus Cristo veio em carne. Esse espírito é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Aqui João está combatendo a seita do docetismo, a seita que negava a encarnação do Verbo divino. Então João está combatendo. Mas este é o espírito do anticristo. Então, João mostra que muitos anticristo já havia saído, ele já tinha falado disso no capítulo 2. Assista o nosso comentário do capítulo 2, quando ele diz, filhinhos, é já a última hora. Pedro ainda fala dos últimos dias, não é? Mas João fala da última hora, da hora 1/10. Nós estamos na última hora, já é a última hora, e como visto que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Tudo aquilo que é contrário à obra de Cristo é o anticristo. Mas aqui João, no capítulo 4, vai dizer especificamente que o espírito do anticristo negava que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, o espírito do anticristo já opera no mundo. Apesar de nós aguardarmos uma figura que vai ser o anticristo, um líder, como em Tessalonicenses menciona, o homem da iniquidade, 1 Tessalonicenses 2, depois você assiste o nosso comentário em 1 Tessalonicenses 2, apesar de haver um líder, mas o espírito do anticristo já atua no mundo, já nos dias de João, e continua atuando nos nossos dias, né? O espírito do anticristo. O que o espírito do anticristo faz? Ele nega o Pai e o Filho, de acordo com 1 João 2,22. Ele nega a encarnação de Cristo, de acordo com 1 João 4,3. E ele tenta imitar a Cristo. Ele tenta imitar a Cristo. Esse é o espírito do anticristo. Verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido. Aquele que é de Deus vence o anticristo e vence o mundo. João vai falar isso. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não é? Paulo também tinha dito mais ou menos isso em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui João revela, maior é o que está em vós. E o que está em vós é o Espírito de Deus, do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Esses que pregavam isso, que ensinavam isso, tinha seguidores. E João dizia que eles eram do mundo. E por isso que o mundo os ouvia. Verso 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve.
Então, as pessoas que vão ouvir as palavras de Deus, vão ouvir porque são de Deus. E as que não vão ouvir porque não são de Deus, são do mundo. Então, vão ouvir as coisas do mundo. Já viu que tem gente que não entende nada da pregação, nada da palavra, porque é do mundo. Mas quando é as coisas do mundo, aí ele entende, ele sabe muito bem. Não é porque é do mundo, é mundano. Mas aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus, conhece as coisas espirituais e conhece as coisas que é de Deus. E por isso João agora diz, nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é que nós vamos conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro? O espírito da verdade procura as coisas de Deus, porque o espírito é o espírito da verdade. O espírito da verdade vos guiará em toda a verdade de Deus, a verdade divina. Mas o espírito do erro guia nas coisas do mundo, se preocupa com as coisas do mundo, se preocupa com uma vida até independente de Deus, com seus ensinos e ensinos heréticos, como esse que negava da encarnação de Cristo. E também não tinha amor, tinha ódio, na verdade. Por isso João diz, amados, amemos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. O amor é de Deus, o amor vem de Deus. Deus é a fonte do amor. E quem está em Deus tem que amar. Não é possível estar em Deus e não ter amor. Olha, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João já tinha dito isso no 2:29, da primeira qualidade do nascido de Deus. Ele disse, sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. A segunda qualidade do nascido de Deus está em 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, o que é nascido de Deus pratica a justiça, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. E a terceira está no 4:7. Amados, amemos porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. O que nascido de Deus pratica a justiça, o nascido de Deus não vive na prática do pecado, o nascido de Deus ama, conhece a Deus e ama, porque Deus é amor. João vai dizer isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É impossível na mente joanina que escreve, é impossível a pessoa dizer que ama e conhece a Deus e não ter amor. Porque Deus é amor. Quem ama Deus, quem conhece Deus, quem está em Deus e tem Deus nele, tem que ter amor, pessoal. Nisso conhecemos o que é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Essa é uma definição joanina de Deus. Deus é luz, ele diz isso em 1 João 1:5. Deus é amor, e no Evangelho de João, Deus é Espírito. Nós podemos conhecer a natureza de Deus através dos escritos de João. Deus é Espírito, no Evangelho 4:23. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Por isso, porque Deus é Espírito, só consegue agradar a Deus os que estão no Espírito de Deus e andam no Espírito. Deus é luz, só consegue agradar a Deus aqueles que andam na luz, não andam nas trevas. Treva é símbolo de pecado, treva é símbolo de ódio. A luz é andar em amor. Isso João explica para nós em 1 João 2:9. Luz é andar no amor. E Deus é amor. Nós somos quem conhece a Deus, quem ama a Deus, anda no amor. Ama os irmãos. Verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Olha a prova do amor de Deus.
tem a ver com João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. 1 João 4,9 diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus deu o seu Filho, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou o seu Filho unigênito, ele que morreu por nós, ele que deu a vida por nós, mas Deus o ressuscitou para que por ele vivamos. A vida cristã é ter o Filho de Deus em si. Quando o Filho de Deus está em si, habitando em nós pelo seu Espírito que nos é dado, então nós vivemos a vida cristã. A vida cristã não é o que você faz para Deus, ou o que eu faço para Deus, mas é o que Deus faz em nós através de Jesus Cristo. Nisso está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação de nossos pecados. É o que Deus fez por nós. Deus enviou o seu Filho, Deus deu o seu Filho para a propiciação de nossos pecados. Ou seja, Deus deu o seu Filho para nós pelos nossos pecados, para que o seu Filho agora viva em nós e nós vivamos para Deus. E quem vive para Deus vive em amor. Amados, se assim Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Deus é a razão para nós nos amar. Deus deu o maior exemplo nos amando, dando o seu Filho. E se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O amor ao próximo, o amor a uns aos outros, o amor na comunidade cristã está baseada no amor maior, no amor supremo, no amor de Deus, na fonte de todo amor, porque Deus é amor. E Deus deu, o fato de Deus dar o seu Filho, por nós prova o seu amor. Deu para a propiciação de nossos pecados. E se Deus assim nos amou, nós devemos amar os outros. Ninguém, presta atenção agora, ninguém jamais viu a Deus. João diz isso, né? Nunca ninguém viu a Deus. Ele disse isso no Evangelho, agora na carta. Ninguém jamais viu a Deus. E alguém disse, mas Isaías, lá no capítulo 6, que diz que viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O Senhor que Isaías viu foi o Senhor Jesus. Jesus é a imagem expressa de Deus. E você pode ler isso lá em João 12, 41, que Isaías viu a sua glória e falou dele. Evangelho de João. Então, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O único que nos revela a Deus é Jesus. Ele é a imagem expressa de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Ele fala disso. O Espírito está em nós. E Jesus está em nós. E Deus está em nós. E Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Se Deus está na pessoa e Deus é amor, em nós é perfeito o seu amor. Então, toda a perfeição, todo dom perfeito vem do alto. Isso já dizia Tiago, em capítulo 1, verso 17. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das alturas. O amor perfeito vem de Deus. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ele nos dá do seu Espírito, e como o Espírito é o próprio Deus, Deus está em nós, nós nele, o Espírito é quem nos dá o amor. O segredo da vida cristã é andar no Espírito. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muito crente tentando andar na carne, tentando forçar sentimentos, e aí o amor fica fingido, o amor não é verdadeiro, porque não está no Espírito. Eu e você jamais temos a condição de amar como Deus ama. Quando nós amamos, temos que amar com o amor de Deus. Temos que andar com Deus, com o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que coloca esse amor em nós. Verso 14, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
Cristo é o Salvador do mundo, de todo mundo. Não é? João já tinha dito isso, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelo nosso, mas pelo do mundo. Cristo é o Salvador do mundo. Todo mundo pode ser salvo para ele, por ele. Todo mundo pode ser salvo por ele. Mas é preciso crer. A salvação é para todos. Infelizmente, nem todos são para a salvação. Nem todos têm essa compreensão. Nem todos têm a mente iluminada para entender. Não é? É só o Espírito que ilumina, que revela. E Deus enviou seu Filho para Salvador do mundo. Verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Veja bem, se temos o amor, Deus está em nós. Se temos o Espírito, Deus está em nós. Se confessamos que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ninguém pode ter o Pai negando o Filho. João já tinha dito isso em 1 João, capítulo 2, verso 22. Não se pode ter o Pai negando o Filho. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos, verso 16, e cremos no amor que Deus nos tem. Qual é a prova do amor de Deus? João já tinha dito, né? Nisso se manifestou o amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho unigênito. Agora, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Ele falou isso no 4:8, ele fala de novo no 4:16. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Como é que nós sabemos que Deus está em nós e nós nele? Pelo amor que ele tem nos dado, pelo Espírito que ele tem nos dado e por confessar que Jesus é o Filho de Deus. Não dá para ter o Pai sem o Filho. Não dá para ter o Pai negando o Filho. Deus é amor e quem está em Deus, quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nisto é perfeito o amor. Ele já tinha falado do perfeito amor. Nisso é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo, vai chegar o dia do juízo, tenhamos confiança. E qual é a nossa confiança? A nossa confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. A nossa confiança é que nós vamos ser semelhantes a Jesus. E no amor não há temor. Antes, o perfeito amor, ele menciona perfeito, o seu amor no verso 12. No verso 17, ele menciona nisso é perfeito o amor. E agora no verso 18, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então, tem gente que tem medo de Deus, tem gente que tem medo do juízo, tem gente que tem medo da condenação. Mas o amor perfeito lança fora todo temor. Como é que você vai temer um Deus que é tão bom, um Deus tão amoroso, um Deus tão perfeito, um Deus que só quer o nosso bem, que faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, um Deus que nos ama tanto? Tem gente que tem uma imagem distorcida de Deus. Talvez quando foi criado, o pai e a mãe diziam, olha, não faça isso, Deus vai te castigar. Olha, Deus vai te castigar. Deus... E a pessoa tem medo de Deus, tem temor a Deus, é o princípio da sabedoria, que é o respeito, a reverência pelo Altíssimo. Isso quer dizer o temor e o respeito, mas não ter medo de Deus. Ter medo de Deus é outra coisa completamente diferente. É não ter confiança em Deus, é desconfiar de Deus, é achar que Deus vai punir, jogar um raio sobre a nossa cabeça. Presta atenção, no amor não há temor. Aqui é temor, está falando de medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor.
porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Tem gente que teme a morte, tem gente que teme o inferno, tem gente que teme Deus, mas teme Deus não no sentido de reverência e respeito, mas teme a Deus no sentido de ter medo de Deus. O perfeito amor, o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O nosso amor a Deus é resultado do amor de Deus por nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus é sempre a causa primeira de tudo, primeira e última. Deus tem a primeira palavra e Deus tem a última palavra na nossa vida. Deus é a razão da nossa vida e Deus também é a razão do nosso fim. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus sempre tem primeiro, ele nos amou primeiro. E o nosso amor é apenas resultado do amor dele por nós. É isso que o João está dizendo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor dele é primeiro. O amor dele é o início de tudo. Deus é amor. E nós só vamos responder o nosso amor a Deus porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, presta atenção agora, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, como Caim, ele já tinha mencionado que Caim aborrecia, capítulo 3, verso 12, ele diz, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram má de seu irmão justa, não é? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. O mundo aborrece, quem aborrece é o seu irmão. Ó, eu amo a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Está cheio de mentiroso por aí, dizendo que ama a Deus, mas vive aborrecendo os irmãos, vive odiando os irmãos, vive falando mal dos irmãos, vive julgando os irmãos. Mentiroso. Você não ama a Deus coisa nenhuma, porque quem ama a Deus ama os irmãos. Olha só o que João está dizendo. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao irmão, é mentiroso. É João que está falando. É mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Misericórdia. Que palavra de exortação para aqueles que têm pouco amor ou aqueles que não têm amor nenhum. Mentiroso, ama a Deus e não ama o irmão que você vê, o irmão que está diante dos seus olhos, o irmão que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Como é que você pode amar Deus a quem você não viu e não amar o irmão que você vê? Não amar o teu próximo, não amar outra vida, não amar outro ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. João diz, é mentiroso. E está cheio de mentiroso por aí. E dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Nossa, João é forte. João aperta até o máximo, não é? Olha, não dá para dizer que você ama a Deus se você não ama o próximo, se você não ama seu irmão, se você não ama aquele que está com você na igreja. João diz que é mentiroso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nenhum de nós seja mentiroso. Que nós amemos e amemos de verdade. Amemos os irmãos. Porque quem ama, e dele temos esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Paulo diz, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, fé, esperança e amor, desses três, o amor é o maior deles. Quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Amar a Deus e amar o irmão resume toda a lei e todos os profetas. João aqui, podemos dizer que a epístola de João é a coroa. Tiago fala da fé viva. Pedro fala de uma esperança viva, apesar de eles também falar de amor.
Mas a ênfase de Tiago é uma fé viva, uma fé que mostra obras. Assim como o corpo está morto sem espírito, assim a fé sem as obras é morta. Tiago diz isso. Pedro fala de uma esperança viva, Pedro fala da volta de Cristo, de nós o aguardarmos na segunda carta, dessa esperança viva da sua volta. Mas João fala de um amor vivo. Fé, esperança, amor. Tiago, fé. Pedro, esperança. João, o amor. É considerado a coroa das epístolas gerais, a epístola de João. O amor. E dele temos esse mandamento que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Com isso, nós concluímos o capítulo 4. Capítulo forte, aperta mesmo no amor. Não é? E só podemos amar com o amor de Deus. Deus é amor. E quem está nele, ama. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Assista o próximo programa, que é a conclusão dessa carta de 1 João, capítulo 5. Nós vamos concluir. Mas assista também os demais capítulos. Assista a introdução que nós fazemos. Te damos uma visão geral do livro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que estamos encerrando. E agora vamos, no próximo programa, falar do capítulo 5, encerrando a carta. Você pode pegar esses vídeos, estudar, ler a carta, ouvir o vídeo, anotar, escrever, ir e voltar, para que essa carta penetre na sua vida, no seu coração, e que seja de bênção. Divulgue o nosso vídeo também, se tem sido de bênção para você, para que outras pessoas ouçam, aprendam e amem. Isso é importante, o amor. O amor resume toda a lei. O amor a Deus, o amor ao próximo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus vos abençoe no amor de Cristo.